A maior crueldade de um homem não é esmagar os seus rivais nos negócios, mas sim colocar a sua tolerância no lugar errado, permitindo que essa mesma fraqueza se transforme na lâmina que apunhala a vida da sua mulher e do seu filho. Se naquela noite a minha intuição não me tivesse alertado para cancelar a reunião importante no Dubai e apanhar o último voo para Portugal, se eu ainda acreditasse na fachada de família harmoniosa que o meu irmão mais velho e a minha cunhada sempre pintavam cada vez que eu fazia uma videochamada para casa, talvez eu tivesse perdido para sempre a mulher que mais amo e o meu filho que ainda não tinha tido a oportunidade de chorar ao nascer. O relógio marcava 2:05 da manhã e Lisboa contorcia-se sob uma tempestade que branqueava o céu. Não chamei o motorista. Apanhei eu mesmo um táxi por aplicação, indo diretamente do aeroporto Humberto Delgado para a zona das vivendas de luxo nos arredores. A minha mulher, Lia, estava grávida de 6 meses. Eu estava fora de casa há quase meio ano para gerir um projeto de expansão de mercado do grupo. Durante todo esse tempo, preocupado que a minha mulher grávida se sentisse solitária e em perigo numa vivenda tão grande, tomei uma decisão pela qual, mais tarde, teria de pagar com sangue e lágrimas. Convidei o meu irmão e a sua mulher para virem morar conosco, entregando-lhes todo o segundo andar para que ele e a minha cunhada, Verônica, vivessem. Eu paguei a escola internacional do filho deles, proporcionei-lhes uma vida sem privações, em troca de um simples favor. Irmão, cunhada, fiquem em casa e cuidem da Lia por mim. A gravidez dela está a ser difícil e eu estou longe. O táxi parou em frente ao portão de ferro. Protegendo-me com o guarda-chuva, passei o dedo pelo leitor de impressão digital e o portão abriu-se suavemente. Toda a vivenda estava mergulhada num silêncio escuro, apenas quebrado pelo som da chuva a açoitar as árvores do jardim. Abri a porta principal com cuidado, planejando subir diretamente para o nosso quarto no 3º andar e abraçar a Lia por trás para a surpreender. Mas, assim que o meu pé tocou o patamar da escada do 2º andar, um som estranho atingiu os meus ouvidos, fazendo com que todos os nervos do meu cérebro ficassem tensos como as cordas de um violino. O som vinha do quarto da Lia. Não era o som de quem ressona, mas sim o som de uma luta. O baque de calcanhares a bater no chão de madeira, o estilhaçar de porcelana e o gemido sufocado e desesperado de uma mulher a quem estavam a obstruir as vias respiratórias. Atirei a mala pelas escadas abaixo e subi os degraus de 3 em 3, correndo para a porta do quarto que estava entreaberta. Um cheiro acre e nauseabundo de produtos químicos industriais e solventes potentes invadiu-me as narinas. Com toda a força de um homem de 80 m, dei um pontapé furioso na fechadura. R. A porta de madeira maciça abriu-se de rompante. As dobradiças partidas bateram com força na parede. A cena que se desenrolou lá dentro atingiu a minha retina como uma facada fatal. O sangue no meu corpo gelou por um instante e depois ferveu, subindo-me à cabeça. Sob a luz fraca do candeeiro de cabeceira, a minha pequena mulher, com a sua barriga de grávida, estava caída no chão frio. A sua camisa de noite estava desalinhada, o cabelo desgrenhado e encharcado de suor. E, a esmagá-la, usando os joelhos para prender os seus braços que se debatiam fracamente, estava Verônica, a cunhada a quem eu mensalmente dava dinheiro. Com uma mão, Verônica apertava com força o maxilar da Lia, forçando-a a abrir a boca. Com a outra mão, segurava uma copo de vidro que continha uma mistura química escura e viscosa que exalava vapores enquanto o despejava pela garganta da minha mulher. Lia debatia-se em desespero. As lágrimas corriam-lhe pelo rosto, engasgava-se e cuspia goles do líquido preto que manchavam os lençóis e o tapete de pelo. O rosto de Verônica já não era o de um ser humano. Os seus músculos faciais contraíam-se e torciam-se. Os olhos vermelhos injetados revelavam a loucura da sua ganância. Ela rangia os dentes, e o som que sibilava por entre eles parecia o de um réptil venenoso. Engole, cala-te e engole esta taça de remédio toda. Achas que por estares grávida de um rapaz, o lugar de senhora desta casa é teu? Achas que, quando ele nascer,
O Duarte vai passar todos os bens para o teu nome e o do teu filho. Sonha, sua vadia. O dinheiro desta casa, esta fortuna, tem de ser do meu filho, do herdeiro legítimo desta família. Engole. Se não engolires, estrangulo-te até a morte hoje mesmo. O grito dela foi como um fósforo atirado para um barril de pólvora no meu peito. Cunhada, laços de sangue, fraternidade. Toda essa moralidade foi atirada por mim para o esgoto naquele instante. À minha frente havia apenas uma besta selvagem que queria matar a minha mulher e o meu filho. Gritei, um rugido que rasgou a atmosfera densa, e avancei como um furacão. Verônica assustou-se e virou a cabeça. Quando os seus olhos encontraram o meu rosto carregado de fúria assassina, as suas pupilas contraíram-se de pavor e a sua garganta emitiu um som engasgado que não chegou a ser palavra. Não lhe dei oportunidade de respirar. A ponta do meu sapato de couro desferiu um pontapé lateral com todo o meu peso e a minha fúria extrema, cravando-se diretamente nas suas costelas. Pof! O som seco de ossos a estalar. Verônica gritou de forma lancinante. O seu corpo foi projetado pelo ar, voando mais de 2 metros, batendo com as costas com extrema violência contra um armário de carvalho, e depois caindo com um estrondo no chão. A tigela de cerâmica na sua mão estilhaçou-se contra a parede e o líquido escuro espalhou-se, libertando um cheiro nauseabundo. Não lhe dirigi um único olhar. Ajoelhei-me imediatamente ao lado da Lia. A minha mulher tremia ligeiramente. O seu rosto estava pálido, sem uma gota de sangue. Ela abraçava com força a sua barriga proeminente, ofegante, o ar a passar pela sua laringe com um som de cortar o coração. Tremendo, abracei-a, afastando com a mão o cabelo colado de suor da sua testa. As minhas lágrimas caíram no seu rosto gelado. Lia, meu amor, eu voltei. Estou aqui, o teu Duarte. Está tudo bem. Ninguém vai fazer mal a ti e ao nosso bebê. Gaguejei, o peito apertado como se 1000 agulhas o perfurassem. Lia abriu os olhos lentamente. Ao ver-me, agarrou-se a mim como um náufrago a uma tábua de salvação, cravando as unhas no colarinho da minha camisa com tanta força que os nós dos seus dedos ficaram brancos. Ela tossiu violentamente, cuspindo mais daquele líquido preto. A sua voz era um sussurro entrecortado, em pânico absoluto. Duarte, salva o nosso filho. A Verônica. Ela, enfiou-me um abortivo pela boca. A minha barriga. Dói-me tanto, amor. O meu sangue ferveu e subiu-me à cabeça. Apertei a Lia contra o peito, desabotoando rapidamente o meu casaco para a aquecer. Do canto do quarto, Verônica levantava-se com dificuldade. Ela agarrava as costelas, o rosto contorcido de dor, mas a sua natureza dissimulada e suja de parasita ainda não se rendia. Ajeitou o cabelo desgrenhado, apontou para mim e tentou forçar umas lágrimas de crocodilo, invertendo a situação à minha frente. Duarte, tu, estás louco? Chegas de viagem e, em vez de perguntares como estamos, agrides a tua cunhada. A Lia teve uma ameaça de aborto, apanhou uma corrente de ar. Eu tive o trabalho de lhe preparar um tônico vitamínico especial e concentrado para a gravidez, e ela queixou-se do sabor e não quis tomar. Fiquei preocupada com o meu sobrinho e tive de a forçar, pelo bem do bebê. Se não sabes de nada, não acuses em vão. Partiste-me uma costela. Se o Mário, o teu irmão, souber que bateste na mulher dele, ele não te vai deixar em paz. Levantei-me lentamente. O silêncio no quarto era assustador. Apenas se ouvia a respiração ofegante da minha mulher e a chuva a bater na janela. Virei-me e caminhei lentamente na direção dela. O meu olhar já não continha a fúria gritante, mas sim a quietude da morte. Uma quietude que fazia a pessoa à minha frente tremer e sentir um arrepio na espinha. Remédio para a gravidez, uma grávida imobilizada no chão, com o maxilar forçado para lhe darem um remédio à meio da noite, enquanto o marido está ausente. Aquela substância com cheiro a químicos que estava a corroer a pele da minha mulher, ela chama-lhe remédio para a gravidez e ainda usa o meu irmão para me ameaçar? Parei a um passo dela. Verônica sentiu a aura assassina que emanava de mim e, instintivamente, recuou até as suas costas baterem na parede fria. Meti a mão no bolso das calças, tirei o telemóvel e, sem hesitar, marquei o 112. Coloquei em alta voz.
O som do toque prolongado ecoou pela sala, como uma contagem decrescente para a execução de um demônio, assim que atenderam do outro lado. Tu, o que estás a fazer? Guinchou ela. Estás a ligar para a polícia? Vais meter a tua própria cunhada na cadeia? Estás louco? Se há problemas, a família resolve em casa. Se fazes isto, toda a gente se vai rir da nossa família. Duarte, desliga o telemóvel. Anda. Aproximei o telemóvel dela, os olhos fixos, a voz firme e fria, ecoando cada palavra com clareza. Alô, emergência 112. Em que posso ajudar? Sou o proprietário da vivenda número 12, na urbanização X. Quero reportar com urgência um caso de tentativa de homicídio. A vítima é a minha mulher, grávida de 6 meses. O agressor acaba de ser por mim imobilizado no local. Peço que enviem imediatamente forças policiais e uma ambulância. A taça com o veneno, as impressões digitais e o agressor ainda estão no local. Dito isto, desliguei a chamada e atirei o telemóvel para cima da cômoda. Ao ouvir a chamada, as pernas de Verônica perderam completamente a força e cederam. Ela caiu de joelhos no chão, aos meus pés. Os seus lábios tremiam, a arrogância e a ferocidade de há pouco desapareceram, substituídas pela face desprezível e cobarde de quem sabe que pôs um pé na cova. Começou a chorar e a suplicar. Duarte, peço-te, suplico-te, eu beijo a terra que pisas. Fui estúpida, cometi um erro. As minhas amigas é que me meteram ideias na cabeça. Disseram que se a Lia tivesse um rapaz, tu ias deixar-lhe toda a fortuna e o meu filho ficaria de fora. Seria expulso de casa. Fiquei com tanto medo que entrei em pânico. Juro que só a queria assustar um bocadinho. Aquele remédio só dá dores de barriga, não mata ninguém, cunhado. Pelo teu irmão Mário, pelos laços de sangue da família. Liga outra vez e cancela a queixa, Duarte. Eu suplico-te, não quero ir para a cadeia. Assustar? Matar uma vida por nascer com uma taça de veneno para roubar bens. E ela atreve-se a dizer que foi só para assustar. Agachei-me lentamente, agarrei-a pelo colarinho da camisa e puxei-a até a altura dos meus olhos. O cheiro a suor sujo dela provocou-me náuseas. A minha mão apertou com tanta força que as veias saltaram. Sibilei cada palavra, cravando-as na sua cara. Abre bem os olhos e olha para mim, Verônica. A partir do momento em que enfiaste esse veneno na boca da minha mulher, deixaste de ser humana, deixaste de ser minha cunhada, deixaste de ser porra nenhuma nesta família. O meu dinheiro, a minha fortuna, Pirose. Se eu dou, vocês comem. Se eu não dou, está proibido roubar. Querias a fortuna para o teu filho. Vamos ver se, quando estiveres a apodrecer na cadeia, o teu filho se vai orgulhar de uma mãe condenada por tentar assassinar a sua própria família. O jogo acabou. Prepara-te para pagar com a vida. Atirei-a para o lado como se fosse um monte de lixo e voltei rapidamente para a cama. Lia já tinha desmaiado de dor. Sob o lençol branco, uma mancha de sangue vermelho vivo começava a espalhar-se. Lá fora, os relâmpagos rasgavam o céu de Lisboa. E ao longe, o som estridente das sirenes da polícia e da ambulância começava a rasgar a noite, aproximando-se rapidamente da vivenda. Naquela noite, eu mesmo iria atirar aquele demônio para as profundezas do inferno. A minha tolerância cega estava morta. Agora, era tempo de começar uma purga sangrenta. A sirene da ambulância gritava intermitentemente, rasgando a noite de Lisboa submersa pela tempestade. Eu estava encolhido no espaço apertado do veículo, as mãos a apertar com força a mão fria e pálida da Lia. Os dedos dela não paravam de tremer, agarrando-se aos meus como se, ao soltá-los, a morte a arrastasse imediatamente para o abismo. Na maca, Lia mantinha os olhos fechados, a respiração fraca e intermitente através da máscara de oxigênio. Pelo tecido fino do seu vestido de grávida, eu via claramente uma mancha de sangue escuro a alastrar, molhando o lençol branco. O cheiro a desinfetante, a sangue e ao químico nojento da taça de abortivo misturavam-se, entrando-me pelas narinas e fazendo com que o meu peito doesse como se alguém me estivesse a arrancar pedaços de carne com uma faca. Cada vez que a ambulância soluçava ao passar por um buraco, o monitor cardíaco emitia bips rápidos e alarmantes, sinalizando uma instabilidade extrema.
Encostei a testa às costas da mão da minha mulher. As lágrimas de um homem de 35 anos, que já tinha pisado tantos rivais no mundo dos negócios, agora caíam abundantemente, encharcando a manga da minha camisa. Lia, meu amor, desculpa, eu errei. Aguenta, meu amor, estamos quase a chegar ao hospital. Por favor, não me deixes, murmurava eu em desespero, a garganta tão apertada que as palavras não saíam. Odiava-me a mim mesmo, odiava a chamada generosidade, o apoio estúpido que dei ao meu irmão e à minha cunhada. Anos antes, quando comecei o meu negócio do zero, hipotecando a casa e pedindo dinheiro por todo o lado, o meu irmão Mário não só não me ajudou com um único cêntimo, como ainda me desprezou. Se te metes nos negócios, vais acabar cheio de dívidas. Mais vale teres um emprego estável como eu, é mais seguro. Quando tive sucesso e construí uma vivenda de milhões de euros, ele faliu nos seus negócios, afundou-se em dívidas e foi perseguido por agiotas até perder a casa. Ao ver o meu irmão desamparado, com a mulher e o filho a viverem num quarto alugado, o sentimento de laços de sangue despertou em mim. Falei com a Lia para os acolhermos, cedendo-lhes o espaçoso segundo andar, e ainda o coloquei como gerente de armazém na minha empresa para que tivesse um rendimento. A Lia, a minha mulher bondosa e compreensiva, não só não se opôs, como comprou pessoalmente lençóis, edredons e brinquedos para o filho deles. Ela sempre acreditou que, em tempos difíceis, a família tem de se apoiar. E o que recebemos em troca dessa bondade, dessa humanidade? Uma taça de veneno derramada pela sua garganta à meio da noite. Uma conspiração de assassinato cruel, motivada pela inveja e pela ganância insaciável de quem vive à custa dos outros. A ambulância travou bruscamente em frente à entrada das urgências de um hospital de maternidade privado de renome. A porta abriu-se e uma equipa de médicos e enfermeiros já esperava com uma maca. Paciente grávida de 24 semanas, com sinais de hemorragia vaginal, suspeita de envenenamento por químico abortivo, ritmo cardíaco fetal a diminuir, gritou a enfermeira-chefe com firmeza. A cena era caótica. O som das rodas da maca a ranger no chão de azulejo frio. Corri atrás da maca, a minha mão ainda a segurara da Lia, até que a porta de vidro da sala de urgências se fechou à minha frente. A luz de cirurgia em curso acendeu-se, vermelha e brilhante. As minhas pernas perderam toda a força. Deslizei pela parede de vidro fria e sentei-me no chão. A minha roupa estava encharcada de chuva e suja. O sangue da minha mulher colava-se à minha pele, mas eu não sentia frio. O único frio, um frio que me gelava até aos ossos, estava congelado no meu peito. O medo de perder as duas pessoas mais importantes da minha vida. O tempo passava lentamente. Cada segundo era como um corte na pele. Mais de 1h30 depois, a porta da sala de urgências finalmente abriu-se. O médico-chefe saiu, o rosto tenso e coberto de suor. A sua máscara cirúrgica ainda tinha manchas de sangue. Levantei-me de um salto, agarrei-lhe o braço como um náufrago. Doutor, a minha mulher e o meu filho, como estão? Por favor, salve-os. Pago o que for preciso. O médico tirou a máscara, suspirou pesadamente. O senhor é o familiar, certo? Fizemos uma lavagem gástrica e injetamos medicamentos para parar as contrações uterinas. Felizmente, a paciente vomitou a maior parte da solução química. Por isso, as toxinas não foram totalmente absorvidas pelo sangue. A mãe está, por agora, fora de perigo. No entanto, o médico fez uma pausa, olhando-me com compaixão. O estado do feto é muito frágil. O medicamento que a sua mulher foi forçada a tomar continha uma dose muito elevada de uma substância que provoca contrações uterinas, o que, juntamente com o choque psicológico extremo, levou a uma ameaça de aborto e a um descolamento parcial da placenta. A paciente terá de ficar em repouso absoluto, sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, nos cuidados intensivos. O feto tem apenas 6 meses. Se tivermos de fazer uma cesariana agora, o risco de prematuridade extrema é enorme e a taxa de sobrevivência não é alta. Estamos a fazer tudo o que podemos para manter o bebê no útero o máximo de tempo possível. Os meus ouvidos zumbiam. Descolamento da placenta, risco de parto prematuro, taxa de sobrevivência baixa.
Aqueles termos médicos eram como marteladas na minha cabeça. A minha mulher, uma mulher frágil, estava a sofrer uma dor que lhe rasgava a alma por causa da crueldade de alguém que se dizia da família. Recuei 2 passos, encostando-me à parede para não cair. Olhei para as minhas mãos. O sangue da Lia ainda estava colado entre os meus dedos, seco em manchas castanhas escuras que me assombravam. Fechei os olhos com força, respirei fundo. Quando os abri, todo o pânico, todas as lágrimas de fraqueza tinham desaparecido. No canto dos meus olhos, restava apenas a chama ardente do ódio, uma chama que queimaria qualquer um que se atrevesse a tocar na minha família. 4:00 da manhã. O corredor do hospital estava silencioso e deserto de uma forma arrepiante. Eu estava sentado num banco de inox, à porta da unidade de cuidados intensivos, os olhos vermelhos e vazios a fitar a parede sem vida. Nesse momento, passos apressados ecoaram do fundo do corredor. Levantei a cabeça. Era o Mário, o meu irmão, o marido da Verônica. Ele vestia um pijama amarrotado, o cabelo despenteado, o rosto coberto de suor. Ao ver-me, correu na minha direção, ofegante, o olhar culpado e cobarde. Duarte, Duarte. Alia, como está ela? O meu sobrinho está bem? Gaguejou ele, estendendo a mão para tocar no meu ombro. Afastei a sua mão com um gesto brusco, o meu olhar afiado como uma navalha cravado no rosto do homem que partilhava o meu sangue. O meu silêncio carregava uma pressão esmagadora que tornava o ar denso. Ele recuou um passo, engolindo em seco. Duarte, eu acabei de vir da esquadra. Eles prenderam a Verônica. Disseram que tu a acusaste de tentativa de homicídio. Duarte, não te enganaste? A Verônica é só uma mulher. Fraca. Como é que ela se atrevia a matar alguém? De certeza que ela se enganou no remédio, ou ficou zangada e discutiu com a Lia. Peço-te, somos família, os laços de sangue são fortes. Liga para a polícia e retira a queixa. Se a tua cunhada for para a cadeia, toda a gente se vai rir da nossa família. Os nossos pais, no céu, não vão conseguir descansar em paz. Ao ouvir aquelas palavras podres saídas da boca do meu irmão, o meu peito arfou violentamente. Ri-me. Um riso amargo e sarcástico que saiu do fundo da minha garganta. Levantei-me. A minha figura alta projetava uma sombra sobre o seu corpo pequeno e encurvado pela cobardia. Sibelei cada palavra, o som ecoando pelo corredor do hospital. Laços de sangue. Tens a coragem de me falar de laços de sangue agora? Quando a tua mulher estava a imobilizar a minha no chão, a forçá-la a beber um abortivo para matar o teu próprio sobrinho, onde estavas tu? O rosto do Mário ficou pálido. Ele gaguejou, acenando as mãos. Não, Duarte, juro por Deus que não sabia de nada. Esta noite fui beber com uns parceiros de negócios, estava demasiado bêbado e adormeci na sala de estar no rés do chão. Não ouvi nada, só acordei quando a polícia entrou e algemou a Verônica. Eu juro que não sabia que a ambição dela era tão grande. Eu não sabia. Ou fingiste deliberadamente não ver? Agarrei-o pelo colarinho, encostando-o à parede de vidro. Viveste conosco meio ano. A tua mulher passava os dias a mandar bocas, a atormentar psicologicamente a minha mulher quando eu estava fora. És cego ou surdo para não veres? Tu és o marido dela. Ela comprou um abortivo, preparou-o à meio da noite, a casa inteira a cheirar, e tu dizes que não sabias? És um cobarde, Mário. És um fracassado na sociedade. Em casa, és um cobarde que se esconde atrás da saia da mulher para que ela possa cometer atrocidades para se apoderar de uma fortuna que tu nunca na vida conseguirias ganhar. Ao expor a verdade, o rosto dele ficou sem uma gota de sangue. As suas pernas tremiam. Sim, ele não agiu diretamente, mas o seu silêncio, a sua cobardia e a sua ganância latente foram o fertilizante que alimentou o demônio Verônica. Ele sempre teve inveja de mim, sempre achou que, por ser o filho mais velho, o filho dele era o herdeiro principal, e, portanto, esta fortuna de milhões deveria ser, em parte, sua. O meu apoio não o tornou grato, apenas fez crescer a sua ganância. Duarte, eu errei. Não soube educar a minha mulher, mas o nosso Gui ainda é tão pequeno, ele não pode ficar sem mãe. Perdoa a tua cunhada desta vez. Eu ajoelho-me
e suplico-te. Ele começou a chorar, prestes a ajoelhar-se. Empurrei-o friamente, ajeitando a minha roupa. Um silêncio assustador tomou conta da minha mente. Moralidade, dever filial, laços fraternais. Todas essas noções vazias foram esmagadas sob os pés da traição. Ouve bem? Mudei o tom, cortando o último pingo de respeito. A partir deste momento, eu não tenho irmão. A tua mulher ultrapassou o meu limite final. A lei irá puni-la. E eu, com todo o meu dinheiro e poder, farei com que ela receba a pena máxima. Nenhuma queixa será retirada. Amanhã de manhã, quero que arrumes as tuas coisas e as da tua família e desapareças da minha casa. Nunca mais quero ver a tua cara. Dito isto, virei-lhe as costas e caminhei em direção à porta da unidade de cuidados intensivos, deixando para trás a figura do homem cobarde que caíra no chão a chorar. Os laços de sangue só são sagrados quando as pessoas se tratam com humanidade. Para com os demônios que usam a máscara de família, a crueldade é a única forma de proteger aqueles que amo. Estava na hora de enfrentar pessoalmente o verdadeiro demônio na esquadra da polícia. 9:00 da manhã. A esquadra da polícia de investigação estava fria, com um cheiro a mofo e a tabaco impregnado nas paredes à prova de som. Entrei na sala de interrogatórios número 3, com a autorização do inspetor, para uma acariação. A atmosfera na sala era densa e pesada. Sentada atrás de uma mesa de alumínio aparafusada ao chão estava Verônica. Ela já não tinha o ar arrogante, a maquilhagem berrante do costume. O cabelo estava despenteado, a roupa de dormir manchada com o líquido preto já seco. As suas mãos estavam presas por umas algemas frias sobre a mesa. Ao ver-me entrar, um brilho de astúcia passou pelos seus olhos. Mesmo encurralada, a sua natureza dissimulada e manipuladora não diminuíra. Puxei a cadeira em frente a ela e sentei-me calmamente. O meu olhar não continha fúria, apenas a quietude de um iceberg milenar. Uma quietude que arrepiava quem a encarava. Entrelacei os dedos sobre a mesa, à espera da sua peça de teatro. Ah, Duarte, cunhado, vieste pagar a minha fiança, não foi? Eu sabia. Como é que poderias deixar a tua cunhada sofrer neste lugar miserável? Diz à polícia para me tirar as algemas. A noite toda a doer-me as costelas por causa do teu pontapé. Mas eu sou uma pessoa adulta, não te guardo rancor. Assina os papéis para retirar a queixa e depois vamos para casa conversar. Olhei-a de soslaio, um canto da boca a torcer-se. Até aquele momento, ela ainda pensava que eu era o cunhado fraco de antes, facilmente manipulado com umas frases sobre a moralidade familiar. Inclinei-me ligeiramente para trás, a voz grave e fria. Retirar a queixa? Achas que eu vim aqui para te salvar? Vim para ver o estado patético de uma assassina frustrada. Achas que o pontapé de ontem foi tudo o que eu podia fazer? Aquilo foi só o começo, Verônica. A minha mulher está nos cuidados intensivos. O meu filho corre o risco de nascer prematuro. Achas mesmo que ainda tens caminho de volta para aquela casa? Cunhado, fala com cuidado. Quando é que eu matei alguém? A polícia ainda não concluiu nada. Não me acuses em falso. Já disse, aquela taça só tinha um chá de ervas para a gravidez. A Lia é que foi teimosa e não quis beber. Fiquei preocupada com o meu sobrinho e tive de a forçar. Que mal há nisso? Que lei condena uma cunhada por se preocupar com a outra? Tu é que me partiste uma costela. Eu ainda não te processei por agressão. Se continuares com isto, o Mário não te vai deixar em paz. A mesma desculpa esfarrapada e podre. Ela achava que, se negasse tudo e insistisse que era um chá de ervas, a lei não lhe poderia fazer nada, porque não houve morte. Ri-me, um riso seco que ecoou pelas 4 paredes pequenas. Inclinei-me para a frente, o olhar como 2 facas cravadas nas suas pupilas vacilantes. Representas muito bem, Verônica. Chá para a gravidez. Achas que a polícia científica é um bando de idiotas? A polícia selou o local do crime, recolheu os restos do chá, a tigela partida e até o vômito da minha mulher nos lençóis para análise. Ainda esta tarde, os resultados da perícia forense vão chegar. Um medicamento que contém uma dose fortíssima de uma toxina que provoca hemorragia uterina, usado especificamente para abortos clandestinos. Como é que vais argumentar contra um relatório oficial da polícia? Tu estás a mentir, estás a assustar-me. Comprei numa ervanária,
Disseram-me que era um tônico. Eu não sabia de nada. E mesmo que fosse outra coisa, fui enganada, foi sem querer. Não tens provas de que eu queria matá-la. Sem querer? Alguém que age sem querer não grita no meio da noite. Esta fortuna tem de ser do meu filho. Se não engolires, estrangulo-te até a morte. Esqueceste-te que o sistema de câmaras de segurança da minha vivenda foi atualizado há 1 mês e tem capacidade de gravação de áudio de alta definição. Todas as palavras que sibilaste, todas as tuas ações cruéis da noite passada foram armazenadas na nuvem. E esta manhã, o meu advogado já entregou a pen USB completa ao inspetor. O quê? Câmaras com áudio? Não, não pode ser, Duarte. Tu armaste-me uma cilada. Tu és um monstro de sangue frio. Planeaste tudo para prejudicar a tua própria família. Ela começou a entrar em pânico a sério. As suas mãos puxaram com força as algemas, que bateram na mesa com um som metálico. O seu rosto ficou pálido, o suor a escorrer-lhe pela testa. Mas eu não parei por aí. O golpe psicológico final seria o que destruiria completamente as suas defesas. Tirei do bolso do meu casaco um pequeno maço de documentos e atirei-o para cima da mesa, à sua frente. Não me fales de sangue frio quando o demônio és tu. Acusaste a minha mulher de querer roubar a fortuna para o filho dela. Errado, Verônica. Tu não fizeste isso pelo Bi. Fizeste-o por ti mesma. O que é este relatório de crédito de agiotas? Dívida de 2 milhões de euros em jogo online e apostas de futebol. O gangue do O Cicatriz anda à tua procura para te partir as pernas. Se não pagasses os juros esta semana, encurralaste a minha mulher e o meu filho para forçar-me a mim e ao meu irmão a vender a casa e dividir os bens para salvar a tua pele de cão, não foi? Meu Deus! Como? Como é que tu sabes? Duarte, eu imploro-te. Fui enganada, perdi o controlo. Os agiotas ameaçaram matar-me, ameaçaram raptar o Bi. Eu estava desesperada e agi por impulso. Tu és o presidente, tens dinheiro. 2 milhões para ti não é nada. Salva-me, Duarte, paga a minha dívida. Prometo que desapareço para longe. Nunca mais apareço à tua frente nem da tua mulher. Eu suplico-te. Não quero ir para a cadeia. Não quero ser morta pelos agiotas. Levantei-me lentamente. Abotoei o casaco, olhando para a mulher que chorava histericamente, com o ranho e as lágrimas a escorrerem, ajoelhada na cadeira de ferro. O meu desprezo atingira o seu auge. Os maus nunca se arrependem dos seus crimes, só se arrependem quando são apanhados. A minha fortuna de centenas de milhões é fruto do meu suor e lágrimas, não para alimentar uma viciada em jogo e uma assassina da própria família. Prepara o teu espírito, Verônica. O meu advogado vai garantir que apanhes a pena máxima. E fica tranquila. O Cicatriz já sabe que foste presa e que eu te cortei toda a ajuda. Achas que os criminosos te vão deixar em paz na prisão? Fica lá a desfrutar do inferno que tu própria criaste. Virei as costas e saí da sala de interrogatórios. A porta de ferro fechou-se com um estrondo, aprisionando os gritos e os insultos desesperados da mulher lá dentro. O drama legal estava apenas a começar, mas a minha purga sangrenta contra ela tinha oficialmente levantado a cortina. Depois de sair da sufocante sala de interrogatórios da polícia, não voltei imediatamente para o hospital. Pedi ao motorista que me levasse diretamente para a sede do grupo. O céu de Lisboa, após a tempestade, tinha uma cor cinzenta e sombria, exatamente como a confusão imunda chamada laços de família, que eu estava a ter de cortar com uma faca afiada. Sentado no meu escritório no 30º andar, com a parede de vidro a oferecer uma vista panorâmica da cidade, o meu peito ainda se agitava com ondas de fúria. Xi, o advogado-chefe e conselheiro jurídico máximo do meu grupo, e também um irmão de armas que lutou comigo no mundo dos negócios, bateu à porta e entrou. Nas suas mãos, trazia um dossiê grosso com um selo de confidencialidade vermelho. Era o resultado completo da investigação secreta que eu lhe tinha encarregado de realizar na noite anterior, mobilizando todas as redes de informação, desde o sistema financeiro até ao submundo, para desmascarar a verdadeira identidade de Verônica. Folheei os documentos, os meus olhos percorrendo os números, as cópias dos extratos bancários, as fotos tiradas às escondidas em locais de jogo clandestino. Quanto mais lia, mais o meu sangue fervia. Os meus dentes rangiam tanto
que produziam um som seco. A fachada de cunhada dedicada, dona de casa a cuidar do marido e do filho, era apenas uma peça de teatro perfeita. Verônica era, na verdade, uma jogadora compulsiva, viciada em jogo online e apostas de futebol ao ponto de perder a razão. O relatório de Tiago mostrava claramente que, durante o meio ano em que viveu à minha custa na vivenda, aproveitando a minha ausência no estrangeiro, ela usou o título de cunhada do presidente do grupo imobiliário para pedir dinheiro emprestado por todo o lado. No início, eram apenas algumas dezenas ou centenas de milhares de euros para jogar online. Mas o jogo é um buraco negro sem fundo. Quando começou a perder, recorreu a agiotas, com juros exorbitantes. O mais assustador era que o seu credor era o gangue de O Cicatriz, um mafioso notório pela sua crueldade nos arredores de Lisboa, especializado em redes de apostas transnacionais. A dívida de Verônica, com os juros a acumularem-se, já tinha atingido a cifra de 2 milhões de euros. 2 milhões. Uma quantia que o meu irmão e a sua mulher, mesmo que trabalhassem até a exaustão, por 3 gerações, nunca conseguiriam pagar. Tiago relatou-me que os agiotas já tinham emitido uma ordem de execução informal, ameaçando que, se Verônica não pagasse pelo menos 500 mil euros de juros naquela semana, lhe cortariam os tendões e raptariam o seu filho de 5 anos para saldar a dívida. Encurralada, a cadela raivosa começou a morder. E o alvo mais gordo, o único a que se podia agarrar, era a minha imensa fortuna. Fechei os olhos, ligando todos os pontos. O motivo sujo e cruel dela tornou-se claro, nu e repugnante. Ela sabia perfeitamente que, se a minha mulher Lia desse à luz um filho, toda a minha fortuna, os bens, os direitos de sucessão desta família pertenceriam para sempre à minha família. Ela e o marido seriam sempre apenas parasitas. Mas, se a Lia abortasse, ou pior, morresse, eu ficaria destroçado. Nesse caso, o filho dela, o Bi, seria o único neto herdeiro da linhagem. Ela planeou tirar a vida da minha mulher e do meu filho, para depois usar o único sobrinho como ferramenta de chantagem, forçando-me a dividir a fortuna com o irmão ou a dar-lhe dinheiro para a salvar dos agiotas e proteger a honra da família. Um plano de assassinato calculado, desprezível, que se aproveitou da minha ausência e da bondade e falta de vigilância da minha mulher. Ela comprou veneno no mercado negro, preparou-o às escondidas e, à meio da noite, invadiu o quarto, usando a força de uma desesperada para forçar uma grávida a bebê-lo. Se eu tivesse chegado apenas 15 minutos mais tarde, talvez estivesse agora a abraçar os corpos da minha mulher e do meu filho, a chorar em desespero, enquanto ela representaria o papel de uma cunhada desolada, culpando uma complicação da gravidez. Abri os olhos de repente. Uma aura assassina e fria espalhou-se pelo escritório. A tolerância de um cunhado tinha sido por ela pisada e cuspida. Ela queria o meu dinheiro, queria usar o sangue do meu filho para comprar a sua própria vida. Ordenei imediatamente a Tiago que fizesse várias cópias de todo o dossiê da dívida e as enviasse diretamente à polícia de investigação para adicionar ao processo como motivo do crime. Ao mesmo tempo, ordenei ao departamento financeiro que executasse uma série de operações para congelar tudo instantaneamente. Nesta batalha, eu não iria apenas metê-la na prisão pela lei. Eu usaria a arma que ela mais cobiçava, o dinheiro, para lhe cortar todas as vias de escape e afundá-la no fundo do inferno. Ao início da tarde, a chuva voltou a cair torrencialmente sobre a cidade. Voltei para a minha vivenda. A casa que outrora fora um lar pacífico, agora cheirava a traição e podridão. Ao passar pelo portão de ferro, vi a velha scooter do meu irmão Mário, abandonada e encharcada no pátio. Abri a porta e entrei na sala de estar. Mário estava encolhido no sofá de couro, o rosto apático e encovado, as mãos na cabeça a puxar o cabelo desgrenhado. Ao ver-me aparecer, de fato preto impecável, com 2 seguranças corpulentos atrás de mim, ele assustou-se e levantou-se. Os seus olhos continham o pânico de um parasita cujas raízes acabaram de ser cortadas. Não disse uma palavra. Fui direto à mesa de centro, abri o iPad, acedi ao sistema de gestão interna do grupo e à aplicação do meu banco. Com alguns toques frios, em menos de 1 minuto, desativei com sucesso
os 2 cartões de crédito Platinum suplementares que lhes tinha dado para as despesas. O limite de centenas de milhares de euros foi congelado permanentemente. Em seguida, enviei um e-mail urgente ao Departamento de Recursos Humanos do grupo, despedindo imediatamente Mário do seu cargo de gerente de armazém por grave violação de ética, cortando-lhe todo o salário, bônus e benefícios a partir daquele momento. Levantei o olhar para o homem cobarde que tremia à minha frente. Ele acabara de receber as notificações de débito e bloqueio dos cartões no telemóvel. Ele percebeu o que estava a acontecer. Aproximou-se, a voz embargada de medo, chorando e implorando para que eu não fosse tão implacável. Ele invocou os laços de sangue, os pais falecidos, para apelar à minha compaixão. Disse que, se eu o expulsasse agora, ele e o seu filho de 5 anos morreriam de fome na rua, pois a mulher estava presa e ele não tinha um cêntimo. Mas o meu coração era agora um bloco de gelo eterno. Olhei-o nos olhos, sibilei cada palavra, a voz, sem qualquer emoção. Ontem, a tua mulher tentou matar a minha mulher e o meu filho para roubar os meus bens. Tu estavas no andar de baixo, tapaste os ouvidos e fechaste os olhos, deixando o crime acontecer. O sangue da minha mulher foi derramado. O meu filho está numa incubadora a lutar pela vida. Achas que eu sou um santo para continuar a sustentar aqueles que indiretamente tentaram matar o meu filho? Fiz um sinal aos 2 seguranças. Eles avançaram imediatamente e atiraram 3 malas grandes e baratas para o meio da sala. Ordenei-lhe que, em exatamente 15 minutos, arrumasse todas as roupas da sua família e desaparecesse daquela casa. Se passasse dos 15 minutos, os meus seguranças atirariam tudo para a rua. Ele chorou desesperadamente, ajoelhou-se no chão, batendo com a cabeça e implorando para ficar, jurando que se divorciaria de Verônica, que cortaria todas as relações com aquela mulher diabólica. Mas eu apenas fiquei de braços cruzados, o olhar frio a observar aquela peça de teatro tardia, um homem que, por dinheiro, tolerou o mal. E agora, ao perceber que perdeu tudo, estava disposto a vender a própria mulher. Manter uma pessoa assim por perto só poluiria o ar que respiro. Passados 15 minutos, os 2 seguranças agarraram-no pelos braços e atiraram-no para fora do portão com a sua bagagem miserável. O meu sobrinho de 5 anos começou a chorar, mas eu tinha jurado a mim mesmo não fraquejar. Um cancro tem de ser removido pela raiz, mesmo que isso afete células saudáveis. Ordenei aos técnicos que mudassem imediatamente todas as fechaduras de impressão digital, cartões magnéticos e palavras-passe do portão da vivenda. A partir daquele momento, este lugar era uma fortaleza impenetrável. Depois de expulsar aquela família desprezível para a chuva, subi ao 2º andar e entrei no quarto onde tudo acontecera na noite anterior. O cheiro químico e acre ainda pairava no ar. A mancha de sangue da Lia no chão de madeira já estava acastanhada. Limpei eu mesmo cada vestígio de sangue, o coração a contrair-se de dor. O telefone tocou. Era Xi, a informar que Verônica tinha confessado na polícia, mas que estava a usar um truque desprezível para pedir liberdade provisória. Apertei o pano ensanguentado na mão. O jogo legal estava apenas a começar. Eles pensavam que podiam usar brechas na lei para escapar à sentença de morte. Estavam muito enganados. Este Duarte ia mostrar-lhes, tocar na minha família. O preço a pagar não era apenas a prisão, mas o esmagamento do corpo e da alma. 3 dias depois daquela noite horrível, enquanto a Lia ainda estava imóvel na unidade de cuidados intensivos a lutar pela vida do nosso pequeno ser, outra tempestade se formou. Aproveitando uma brecha na lei, a família de Verônica conseguiu falsificar um atestado de doença mental com um carimbo oficial, provando que ela tinha um historial de depressão grave e perda de controle sobre o seu comportamento. Graças a esse papel, ela foi temporariamente libertada sob fiança, com proibição de sair da sua área de residência. Mas quando se solta um demônio, ele nunca se curva em arrependimento. Aquela mulher estúpida pensou que a liberdade provisória era uma vitória. Estava furiosa por eu lhe ter congelado os bens, por a ter expulso da vivenda e atirado para a rua. Naquela manhã, ela arrastou consigo uma dezena de parentes, tias de língua afiada, que traziam retratos dos meus pais falecidos,
e foram fazer um escândalo no átrio principal do edifício da sede do meu grupo. Quando eu e os seguranças saímos do elevador, centenas de funcionários e clientes estavam aglomerados. Verônica, vestida com roupas desalinhadas, com um lenço de luto falso na cabeça, sentou-se no chão de mármore, a chorar histericamente. Assim que me viu, arrastou-se na minha direção como uma sanguessuga, com o rosto coberto de lágrimas e ranho, e começou a representar o papel de vítima. Ó gente, ó autoridades, venham ver este cunhado de sangue frio e sem coração. Ele é presidente de um grupo de 1.000 milhões e expulsa o próprio irmão, a cunhada e o sobrinho herdeiro para a rua. No meio de uma tempestade, sem um cêntimo. Ó pai, ó mãe, se as vossas almas existem, voltem e levem este filho ingrato. Só porque a mulher dele teve uma complicação na gravidez, ele acusou-me em falso. Subornou a polícia para me algemar e prender. Duarte, ó Duarte, tratas a tua cunhada, que é como uma mãe para ti, desta maneira. Que um raio te parta. Eu fiquei imóvel no meio do átrio, as mãos nos bolsos, o olhar afiado como uma navalha a fixar a sua performance ridícula. As tias dela, ao vê-la chorar, juntaram-se, apontando e insultando-me, chamando-me de ingrato, de alguém que, por ter dinheiro, desprezava a família. Eu não perdi a calma, não gritei. Apenas esbocei um sorriso tão frio que a temperatura à volta pareceu descer abaixo de zero. Representas muito bem, Verônica. As lágrimas caem no momento certo. Mas esqueceste-te onde estás. Este é o meu grupo, não é um circo de feira para fazeres o teu número. Dizes que te acusei em falso, que a minha mulher teve complicações sozinha. Estalei os dedos. Imediatamente, a equipa técnica fez com que o ecrã LED gigante, normalmente usado para publicidade, mudasse de imagem. A imagem que apareceu era nítida. O som ecoou por todo o átrio. Era o vídeo da câmara de segurança do quarto, a cena dela a imobilizar a minha mulher, a forçá-la a beber o líquido, e a sua frase maníaca: engole. O dinheiro desta casa tem de ser do meu filho. Soou clara como água. O átrio, antes barulhento, ficou em silêncio absoluto. As críticas contra mim transformaram-se instantaneamente em gritos de indignação dirigidos a ela e ao seu grupo. As tias dela ficaram de boca aberta, os rostos pálidos, e afastaram-se lentamente dela. Aproximei-me dela, olhando para o seu rosto agora lívido, sem cor. Ela tremia, os olhos arregalados a olhar para o ecrã e depois para mim. Um atestado de doença mental falso pode enganar o processo de liberdade provisória, mas não apaga as provas de tentativa de homicídio. Cunhada. Deixa-me mostrar a toda a gente aqui por que uma cunhada amorosa quereria matar o seu sobrinho. Fiz um sinal com a cabeça. No ecrã LED, apareceram imediatamente os recibos das dívidas, as fotos dela em mesas de jogo e o contrato de dívida de 2 milhões de euros assinado por ela com o gangue de O Cicatriz. Dívida de 2 milhões a agiotas por causa do jogo, e quer matar a herdeira para me forçar a mim e ao meu marido a vender a casa para pagar as suas dívidas. Com um motivo tão desprezível, achas que umas lágrimas de crocodilo te podem limpar? Pensavas usar a pressão da opinião pública para me obrigar a dar-te dinheiro para te salvar? Escolheste o adversário errado. Ela entrou em pânico total. A sua fachada de vítima foi rasgada em público. Agarrou-se desesperadamente às minhas pernas, as unhas a arranhar as calças do meu fato, a sua voz um guincho agudo, quebrado pelo desespero e pelo medo. Tu armaste-me uma cilada, Duarte. Tu és o demônio. Tu empurraste-me para um beco sem saída. Bloqueaste os meus cartões. Os agiotas andam a caçar-me lá fora. Tu tens dinheiro, por que não me dás? Se me desses o dinheiro, eu deixava a tua mulher e o teu filho em paz. Se me prejudicares, mesmo que eu me torne um fantasma, não te perdoarei. Afastei a sua mão com um pontapé frio, recuando para evitar a sua imundície. Eu sou o demônio. Então este demônio vai mostrar-te o que é o inferno na terra. Ao vires aqui fazer este escândalo, acabaste de alertar o cicatriz de onde estás. Olha pela porta de vidro. Vê quem está à tua espera. Verônica assustou-se e virou a cabeça para a rua. 3 carrinhas picape pretas
pararam junto ao passeio. Mais de uma dezena de homens tatuados, com armas na mão, estavam a fumar, o olhar ameaçador fixo nela através do vidro. Eram os homens de O Cicatriz, que vieram cobrar a dívida de 2 milhões. O rosto dela desfez-se. Ela cobriu a cara e gritou de forma lancinante, sem se importar mais com a dignidade, rastejando pelo chão, a implorar para que eu a deixasse esconder-se dentro do edifício. Mas eu apenas fiz um sinal. A equipa de seguranças avançou, agarrou-a a ela e aos seus parentes como sacos de lixo e atirou-os para fora da porta giratória do edifício. A lei vai punir-te pelo crime de homicídio. Quanto à tua dívida de sangue com os agiotas, resolve-a tu mesma. A tua vida acabou. Atirei-lhe uma última frase fria, virei-me e caminhei em direção ao elevador, deixando para trás os gritos desesperados da besta a ser dilacerada pelos lobos famintos lá fora. A sensação de vingança não me trouxe alegria. Apenas me fez perceber que o dinheiro e a crueldade são a única armadura para proteger o que amo deste mundo sujo. O submundo tem as suas próprias leis cruéis, onde os documentos de identidade ou atestados psiquiátricos falsos não valem tanto quanto o sangue e o dinheiro. Os agiotas não querem saber quem és, só querem saber quanto lhes deves e quem te protege. Enquanto Verônica estava na minha vivenda, a gastar com o cartão de crédito Platinum que eu lhe dei, eles deixaram-na em paz, porque ela ainda tinha sangue para dar. Mas quando eu congelei oficialmente todas as suas fontes de rendimento, a expulsei e revelei a sua verdadeira face em público, O Cicatriz e o seu bando perceberam imediatamente que aquela devedora se tornara lixo inútil e que, se não a apertassem logo, perderiam 2 milhões. Depois de serem expulsos pelos seguranças do meu grupo, Verônica e os seus parentes foram imediatamente cercados pelos homens tatuados. Através do sistema de câmaras de segurança do edifício, transmitido em direto para o meu iPad, eu, de braços cruzados no 30-grau andar, observei friamente o castigo do karma. As tias que há pouco me insultavam, agora, ao verem as facas a brilhar, ficaram pálidas de medo. Cada uma fugiu para seu lado, deixando Verônica a rastejar no chão. Ela foi agarrada pelos cabelos por 2 brutamontes, arrastada e atirada para o banco de trás de uma das carrinhas pretas. A porta fechou-se com um estrondo e os 3 veículos arrancaram, desaparecendo numa rua estreita da cidade. Eu não chamei a polícia. A lei cuidaria dela pela tentativa de homicídio. Mas, antes de entrar na prisão, ela tinha de provar o que é o inferno na terra que ela própria criou. Eu queria que ela sentisse todo o medo, toda a humilhação e toda a impotência, tal como ela encurralou a minha mulher naquela noite de tempestade. Nos dias seguintes, a rede de Tiago continuou a enviar-me atualizações sobre Verônica. O bando de O Cicatriz não a matou, porque matá-la seria perder o dinheiro. Eles optaram por torturá-la física e psicologicamente para a forçar a largar os últimos trocos que pudesse ter escondido. O meu irmão cobarde, Mário, depois de ser expulso, alugou um quarto miserável na periferia, mas também não escapou à fúria dos agiotas. Eles foram até lá, atiraram baldes de excrementos e tinta vermelha por toda a porta, interceptaram-no quando ele ia procurar emprego e espancaram-no, ameaçando raptar o Bi, o seu filho de 5 anos, e vendê-lo para o outro lado da fronteira para pagar a dívida. Encurralado, Mário ficou louco de medo. Ligou-me dezenas de vezes, enviou centenas de mensagens a implorar que eu salvasse o Bi, dizendo que se divorciaria de Verônica imediatamente. Respondi-lhe apenas com uma frase: esse é o preço da cobardia e da cumplicidade. Resolve os teus problemas. Eu já tinha dado ordens a Tiago para enviar secretamente alguém para proteger o menino à distância. Não sou tão desumano ao ponto de deixar uma criança inocente pagar pelas consequências da crueldade dos pais. Mas quanto a Mário e Verônica, eles tinham de pagar. Quanto a Verônica, ela foi trancada pelos agiotas num armazém abandonado em Chelas. Segundo as informações, eles não a espancavam até a morte, mas todos os dias a obrigavam a ligar para os pais e irmãos na sua terra natal para pedir dinheiro. Mas, ai, quando souberam que ela devia 2 milhões a mafiosos, toda a sua família, aqueles que antes a rodeavam quando ela distribuía presentes pagos com o meu cartão, agora bloqueavam o número dela,
virando-lhe as costas como se ela fosse uma leprosa. Sem conseguir dinheiro, eles começaram com jogos cruéis. Obrigavam-na a ajoelhar-se em cimento áspero, cheio de cacos, e regavam-na com água gelada no meio da noite fria. Filmavam-na a chorar pateticamente, o cabelo desgrenhado, a implorar por misericórdia, e enviavam os vídeos para o Mário e, anonimamente, para o meu telemóvel. Ao ver os vídeos daquela mulher que antes gritava: "Esta fortuna tem de ser do meu filho", agora a rastejar no chão a pedir um gole de água, o meu coração permaneceu calmo como um lago no inverno. Não senti prazer, nem pena. Vi apenas uma verdade nua e crua. A ganância sem fundo tem sempre um preço à altura. Ela trocou a sua humanidade por dinheiro, e agora o dinheiro voltava-se para a despedaçar. O castigo dos agiotas era apenas o prelúdio da verdadeira sentença da lei, e a fúria de um marido e pai levado ao limite era a foice da morte que lentamente descia sobre ela. No quinto dia desde a noite fatídica, após os esforços incansáveis da equipa médica de topo, a saúde da Lia finalmente mostrou sinais de melhoria. As contrações uterinas diminuíram e o ritmo cardíaco do feto estabilizou. No entanto, para garantir a segurança absoluta, os médicos determinaram que a Lia teria de permanecer em repouso absoluto, a receber soro para nutrir o feto continuamente, e não poderia sofrer mais nenhum choque psicológico. Eu fiquei ao seu lado 24 horas por dia, delegando todo o trabalho do grupo ao meu vice-presidente. No quarto VIP de recuperação, inundado de luz solar e com um aroma suave de óleo essencial de melaleuca, segurei a mão da minha mulher, vendo os seus olhos abrirem-se lentamente, já sem o pânico daquela noite terrível. O olhar da Lia agora continha uma tristeza profunda e um cansaço extremo. Ao ver-me, as suas lágrimas voltaram a rolar pela almofada. Ela não perguntou pela sua própria saúde. A primeira pergunta que saiu dos seus lábios gretados foi sobre o nosso filho, Duarte. O nosso filho. Ele está bem? Eu consegui salvá-lo. Beijei-lhe suavemente a testa, tentando conter as lágrimas que ameaçavam cair. O nosso filho está bem, meu amor. O médico disse que ele é muito forte, tal como a mãe. Tenta descansar. Não penses em nada. Eu já resolvi tudo lá fora. Ao ouvir isto, a Lia pareceu libertar-se de um peso enorme. Fechou os olhos lentamente, mas as lágrimas continuaram a cair. No silêncio, a sua voz fraca e entrecortada começou a contar-me os dias de inferno que ela suportou na nossa própria casa, na minha ausência. Cada palavra dela era como uma faca envenenada a apunhalar-me o coração, fazendo-me perceber o quão estúpido e irresponsável eu tinha sido. A Lia contou, engasgada, que a máscara de cunhada dócil e caseira de Verônica desapareceu assim que eu fiz as malas para o Dubai. Ela assumiu o papel de senhora da casa. No início, eram apenas comentários maldosos e indiretas durante as refeições. As grávidas têm de se mexer, fazer as lides da casa. Ficar aí deitada, a ser servida só vai dar num filho fraco e doente. A Lia, por meu respeito e para manter a paz na família, suportou tudo e, com a sua barriga de grávida, limpava e cozinhava para toda a família do cunhado. Mas a paciência dos bons é terreno fértil para os maus avançarem. Verônica começou a trazer os seus amigos do jogo para casa para jogarem as cartas, enchendo a sala de fumo de cigarro. Quando a Lia comentou que o fumo afetava o feto, ela atirou-lhe um copo de água à cara e insultou-a. Esta casa é do Duarte, e ele é irmão do meu marido. Tu és só a mulher dele. Mesmo que dês à luz um filho, não tens direito a falar. Tens ar de quem dá azar ao marido. Mais cedo ou mais tarde, vai ser posta na rua. O ponto de ruptura foi quando a Lia descobriu que ela tinha roubado as suas joias e algumas das suas malas de marca para as vender e gastar no jogo. A Lia ameaçou contar-me. O pânico de ser descoberta despertou a sua natureza cruel. Ela foi ao mercado negro e comprou um abortivo forte. Naquela noite, ela esperou que a Lia estivesse a dormir profundamente, entrou sorrateiramente no quarto e trancou a porta. Ela disse-me que estava cheia de dívidas, que precisava do teu dinheiro. Disse que se eu tivesse um filho, tu ias deixar-lhe tudo no testamento, por isso tinha de nos eliminar. Ela imobilizou-me. A força dela era enorme. Eu implorei-lhe. Supliquei que poupasse o bebê, mas ela apertava minha boca com força. Amor,
quando me engasguei com aquele líquido. A dor era como se me estivessem a queimar as entranhas. Pensei que nunca mais te veríamos. A Lia desatou a chorar, abraçando o peito, a respiração ofegante. A fúria dentro de mim explodiu, ultrapassando todos os limites do autocontrolo. Range os dentes, as veias nas minhas têmporas a latejar. Uma grávida frágil, violentada psicologicamente, explorada no trabalho doméstico, humilhada e, finalmente, alvo de uma tentativa de homicídio na casa que eu construí. Eu, que me orgulhava de proteger a minha família, na verdade atirei a minha mulher a um bando de feras. A minha raiva agora não era só contra Verônica. Odiava também aquele irmão cobarde. Ele vivia na mesma casa, testemunhou todos os crimes da mulher, mas escolheu o silêncio e a cumplicidade. Ele também era um assassino, sem ter usado uma faca. Acariciei o rosto da Lia, molhado de lágrimas, e disse, com uma voz grave e carregada de um juramento de vida ou de morte: eu errei, Lia. Confiei na pessoa errada, mas prometo-te, esta é a última vez que alguém se atreve a magoar-te. Vou fazer-los pagar um preço mais caro que a própria vida. Eles vão ter de se ajoelhar à tua frente e do nosso filho para pedirem perdão. A aura assassina nas minhas palavras arrefeceu o quarto. Se as lágrimas de uma mãe caíram, o sangue dos que semearam o crime terá de correr. A lei pode definir a pena, mas o castigo de um pai e marido levado ao limite não conhece fronteiras. A vida tem sempre ironias ridículas. Um vilão, quando encurralado, raramente escolhe o arrependimento. Em vez disso, afunda-se cegamente ainda mais no crime, acreditando que pode usar outro crime para encobrir o seu fracasso. Verônica era um exemplo perfeito dessa estupidez e crueldade. Após 3 dias trancada, espancada e torturada psicologicamente no armazém abandonado, Verônica parecia ter perdido completamente a humanidade e a sanidade. Os agiotas deram-lhe um ultimato. Se em 24 horas não arranjasse pelo menos 200 mil euros para lubrificar os juros, cortavam-lhe um dedo e começavam a enviar fotos ameaçadoras para o infantário do BI. O medo extremo de ficar mutilada levou-a a tomar uma decisão louca: voltar a entrar na minha vivenda para roubar. Ela viveu lá meio ano. Sabia que, no meu escritório, havia um cofre com documentos importantes, escrituras e uma grande quantidade de joias e diamantes da minha mulher. Ela pensou que, como eu estava de vigília no hospital, a casa estaria vazia. Ela tinha escondido uma chave suplente da porta das traseiras antes de ser expulsa, planeando entrar à meio da noite, saquear os bens e fugir do país por uma rota clandestina para escapar tanto à lei como aos agiotas. Mas ela foi demasiado ingênua. Esqueceu-se que, perante um lobo alfa do mundo dos negócios, todos os seus truques mesquinhos não passavam de brincadeiras de criança. Desde que ordenei a expulsão do meu irmão e mudei as fechaduras, eu já antecipava que ela ou o Mário pudessem tentar voltar. Pedi à empresa de segurança para atualizar todo o sistema de alarme anti-intrusão com raios infravermelhos ligado diretamente ao meu telemóvel, e a uma equipa de segurança móvel que estava de serviço 24/7 a menos de 2 quilômetros da vivenda. Exatamente às 2 da manhã do 8º dia desde o incidente, o meu telemóvel, em modo silencioso na mesa de cabeceira ao lado da cama da Lia, começou a vibrar intensamente, o ecrã a piscar com um alerta vermelho. Olhei para minha mulher a dormir, saí silenciosamente para o corredor e abri a aplicação da câmara. No ecrã nítido, graças à visão noturna infravermelha, uma sombra de gabardine, com uma figura familiar, estava a tentar abrir a porta das traseiras com uma chave. Era a Verônica. Ela entrou, tirou a gabardine, revelando um rosto abatido e cheio de nódoas negras das agressões dos agiotas. Mas os seus olhos ainda brilhavam de ganância. Ela ligou a lanterna do telemóvel e subiu diretamente ao 3º andar, em direção ao meu escritório. Eu estava no corredor do hospital, a olhar para o ecrã do telemóvel, um sorriso frio a desenhar-se nos meus lábios. A justiça tarda, mas não falha. O crime de tentativa de homicídio podia ser contestado pelo advogado dela, mas se adicionasse os crimes de invasão de domicílio e roubo de bens de valor especialmente elevado, ela não teria como negar. Marquei o número de Xi, o meu advogado.
e dei-lhe uma ordem curta. O rato caiu na armadilha. Avisa já a esquadra local e a brigada de investigação criminal para a apanharem em flagrante. Diz aos nossos seguranças para bloquearem todas as saídas. Não a deixem fugir, mas sem lhe tocarem. Deixem a polícia fazer o seu trabalho. Enquanto esperava, continuei a observar as câmaras. Verônica entrou no escritório, remexeu nas gavetas e encontrou a chave suplente do pequeno cofre que eu deixei deliberadamente à vista. Pegou num monte de joias, alguns maços de notas e 3 escrituras, enfiando tudo na sua mala. Ela tremia de excitação, a pensar que tinha encontrado a sua salvação. Mas, assim que se virou para sair, as luzes ofuscantes de 2 carros da polícia iluminaram a janela. As sirenes soaram, quebrando o silêncio da urbanização. A voz do polícia no megafone ecoou. A casa está cercada. O intruso deve largar as armas e render-se para receber a clemência da lei. No ecrã, Verônica deixou cair a mala. Ouro, prata e escrituras espalharam-se pelo chão. Ela caiu de joelhos, agarrando a cabeça e gritando em desespero. Minutos depois, a porta do escritório foi arrombada. Os agentes da polícia criminal entraram e algemaram-na em flagrante, com todas as provas, crime sobre crime. Desta vez, nenhum atestado de doença mental falso, nenhuma força a poderia salvar da prisão preventiva. Ao ver a cena dela a ser arrastada, humilhada, para o carro celular, desliguei o telemóvel. O jogo das escondidas tinha acabado. Ela tinha assinado a sua própria sentença de morte. O meu trabalho agora era apenas preparar as provas mais contundentes e esperar pelo dia de a levar a tribunal para que ela pagasse por cada gota de sangue e cada lágrima que a minha mulher derramou. A notícia de que Verônica foi apanhada em flagrante a roubar na minha vivenda causou um terremoto no submundo local. O noticiário das 13, nesse mesmo dia, mostrou as imagens dos bens apreendidos, ouro, escrituras e o rosto da criminosa a ser levada para o carro celular, o que acabou com qualquer esperança de o Cicatriz reaver a sua dívida. No mundo do crédito mal parado, há uma lei não escrita. Nunca se toca num devedor quando ele já está sob custódia policial por crimes graves. Fazer isso seria como meter a mão num ninho de vespas, atraindo a atenção das autoridades para os seus próprios negócios ilegais. O Cicatriz era uma raposa velha. Ele sabia que os 2 milhões de euros tinham evaporado com a sentença de prisão de Verônica. Mas a raiva por ter sido enganado por uma mulher que usou a máscara de cunhada do presidente não o deixava engolir o prejuízo. Eu estava na sala de espera do hospital a ler os relatórios de Tiago, quando recebi uma chamada de um número desconhecido. Atendi. Uma voz masculina, rouca, com um tom de escárnio, mas carregada de ameaça, soou. Olá, presidente Duarte. Sou o Cicatriz. De certeza que sabe quem sou. A sua querida cunhada pregou-me uma bela partida. Foi para a prisão para fugir à dívida e deixou-me um buraco de 2 milhões para limpar. O submundo tem as suas leis. Dívida de sangue paga-se com sangue. Ela está na prisão, não lhe posso tocar. Mas o marido e o filho dela ainda andam por aí, à solta. O senhor tem dinheiro, tem poder. Como é que vamos resolver esta dívida? Se não se responsabilizar, esta tarde os meus homens vão fazer uma visita ao miúdo. O Cicatriz estava a usar o truque mais baixo para me chantagear. Ele pensava que, como o Mário era meu irmão, eu não conseguiria fechar os olhos e ver o meu sobrinho ser raptado. Ri-me com desdém. A minha voz calma, mas cortante, soou ao telefone. Cada palavra como um prego a ser martelado. Senhor, Cicatriz, anda no submundo há tantos anos e pensa de forma tão pobre. Se eu ainda os considerasse família, não teria chamado a polícia para prender a mulher e expulsar o marido. Quanto à dívida da Verônica, não pago 1 cêntimo. E quanto ao Mário e à criança, faça o que quiser, mas deixo-lhe um aviso. A polícia está a investigar o caso de tentativa de homicídio da Verônica. A peça-chave é a sua rede financeira. Se vocês agora se metem a raptar crianças para extorsão, a polícia judiciária não vai deixar a vossa rede de apostas em paz. Se for esperto, engole este prejuízo ou arranja outra forma de acertar contas com a Verônica na prisão. Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado, seguido de um palavrão e o som da chamada a ser desligada.
Eu sabia que o cicatriz não se atreveria a tocar no Mário e no Bi. Ele estava apenas a testar-me. Ao perceber que eu realmente não tinha mais sentimentos por eles, ele teria de recuar para proteger a sua rede de negócios. Mas eu tinha conseguido atiçar ao máximo o seu ódio por Verônica. Às vezes, para usar a faca de outro para matar, não é preciso entregá-la diretamente. Basta mostrar ao portador da faca que ele não tem outra escolha. Alguns dias depois, informações secretas das prisões revelaram que a vida de Verônica atrás das grades se tornara um pesadelo. O cicatriz não podia entrar na prisão, mas tinha dinheiro e contactos suficientes para pedir aos líderes das celas femininas que dessem um cuidado especial à sua devedora. Verônica, que estava habituada a vestir-se bem e a ser arrogante, tornou-se a escória mais baixa e humilhada da prisão. Era espancada todos os dias por mau comportamento, obrigada a limpar as casas de banho com as próprias mãos, e à noite não tinha onde dormir, tendo de se encolher ao lado da sanita fétida. Os poucos mantimentos que a sua família lhe enviava eram todos confiscados pelas outras reclusas. Até as feridas do meu pontapé e das agressões dos agiotas não eram tratadas devidamente, começando a inchar e a atormentá-la de dor. Ouvi estes relatórios sem sentir um pingo de pena. Qualquer pessoa que tenha a intenção de matar um ser inocente por ganância não merece compaixão. A dor que ela sofria na prisão era apenas o preço das suas ambições desprezíveis. O meu castigo não se limitava a tirar-lhe a liberdade. Eu queria esmagá-la psicologicamente, destruir o seu orgulho e fazê-la pagar com a sua dignidade. Naquela noite de tempestade, quando ela enfiou a taça de veneno na boca da minha mulher, ela pensou em humanidade? Não. Então, que não espere agora a compaixão da lei ou de quem quer que seja. A investigação do caso foi acelerada pela polícia, devido à sua gravidade e à intervenção decisiva da minha equipa de advogados de topo. Ao receber os resultados da perícia forense do Instituto de Medicina Legal, Tiago trouxe-me o original ao hospital. Segurando o relatório com o selo oficial, não pude deixar de tremer. Embora já estivesse preparado, o que estava escrito no documento ultrapassava a minha imaginação sobre a crueldade humana. A taça partida e o vômito da Lia continham grandes quantidades de misoprostol e mifepristona, dois compostos usados em abortos médicos. No entanto, o mais terrível era a dosagem. Verônica não comprou apenas um abortivo normal. Ela esmagou uma quantidade de comprimidos 3 vezes superior à dose padrão e misturou-a com umas ervas de origem duvidosa, compradas no mercado negro, para mascarar o cheiro químico. A conclusão forense era clara. Forçar uma grávida de 24 semanas a ingerir tal químico, numa dose tão elevada, poderia causar contrações uterinas violentas, levando à ruptura do útero e a uma hemorragia aguda. Sem socorro imediato, a taxa de mortalidade para o feto era de 100% e para a mãe, superior a 80%. Isto não foi um ato de intimidação ou sem querer. Como ela choramingou na esquadra, foi uma tentativa de homicídio deliberada, com um método cruel, planeado e organizado. Fechei o relatório, os olhos a arder de fúria. A prova de ferro estava ali, juntamente com o vídeo da câmara de segurança que registrou cada ação e cada palavra ameaçadora. O crime de Verônica estava selado. Alguns dias depois, fui convidado pela polícia para a última acariação direta antes de o processo ser enviado para o Ministério Público para a acusação. A sessão decorreu numa atmosfera de tensão extrema. Quando Verônica foi trazida para a sala, quase não a reconheci. Não havia vestígio da mulher arrogante que fez um escândalo na minha empresa. Estava magra, o rosto encovado, os olhos fundos com olheiras roxas das agressões na prisão, o cabelo desgrenhado, a roupa de reclusa amarrotada. Ao ver-me e ao ver o relatório forense na mesa, as suas pernas cederam e ela quase caiu. O inspetor leu em voz alta as conclusões da investigação, analisando o motivo, a arma do crime e a gravidade do ato. Todos os seus argumentos anteriores foram desfeitos. Verônica escondeu o rosto na mesa, a soluçar. Já não se atrevia a gritar ou a culpar ninguém. Perante provas irrefutáveis, a sua natureza cobarde e vil foi completamente exposta. Começou a suplicar por misericórdia, usando o filho como último escudo.
Duarte, eu sei que errei, mereço morrer, mas pensa no Bi, no teu sobrinho. Ele é tão pequeno, não pode viver com uma mãe condenada por homicídio. Por favor, diz ao teu advogado para pedir uma pena mais leve. Eu suplico-te, 1000 vezes, eu beijo os teus pés. Pensa no teu irmão, no Mário, e dá-me uma oportunidade. Sentei-me calmamente, as mãos entrelaçadas sobre a mesa. A sua súplica soava-me tão nauseante como o guincho de um rato de esgoto. Respirei fundo e disse, palavra por palavra, a voz não muito alta, mas suficiente para perfurar os seus tímpanos. Preocupas-te com o Bi. Quando despejaste o veneno na boca da minha mulher, preocupaste-te com o meu filho que ainda não nasceu? Pensaste que, se a minha mulher e o meu filho morressem, a lei te condenaria à morte. E o que seria do Bi? Fizeste tudo pela tua ganância, para roubar bens e pagar dívidas de jogo. Não uses uma criança como escudo para a tua baixeza. Quanto ao Mário, um cobarde que vê a mulher cometer um crime e fecha os olhos, já o risquei da minha família há muito tempo. Fica tranquila, a pena máxima está à tua espera. Não te deixarei escapar impune nem por um dia. A cariação terminou. Saí da sala, deixando para trás os seus gritos desesperados. A peça de teatro tinha chegado ao fim. Agora, era só esperar que o tribunal desse a martelada final da justiça. A preparação para o julgamento foi rápida. A pressão da opinião pública sobre um caso de cunhada que tenta matar cunhada por herança, juntamente com a forte intervenção da minha equipa jurídica, fez com que todo o processo fosse conduzido com o máximo rigor, sem deixar brechas para a família de Verônica tentar influenciar o resultado. Mas, mesmo nesse beco sem saída, a natureza descarada da família do meu irmão revelou-se mais uma vez. Numa tarde, quando eu saía do hospital depois de cuidar da Lia, um homem atirou-se de repente de trás de uma árvore para a frente do meu carro. Travei a fundo, os pneus a chiar na estrada. O homem que se arriscou a ser atropelado era, nada mais, nada menos, que o Mário. Parecia um farrapo humano, a barba por fazer, a roupa amarrotada, como se estivesse ali à minha espera há muito tempo. Ao ver-me parar, correu para a janela do condutor, a bater no vidro. Baixei o vidro, o meu olhar frio fixo no homem que outrora fora meu irmão. Duarte, Duarte, por favor, sai e fala comigo só um minuto, gritou ele, o rosto coberto de lágrimas e ranho. Não desliguei o motor, as mãos no volante, a voz cortante. Afasta-te, antes que eu chame os seguranças. Não temos mais nada para falar. Se queres falar, fala com o meu advogado. Duarte, eu suplico-te. O Gui está muito doente, com febre há dias, sempre a chamar pela mãe. Os agiotas andam sempre a rondar, a ameaçar. Perdi o emprego. Não tenho dinheiro para os medicamentos dele. Eu sei que a Verônica foi má, que errou, mas ela é a mãe do Bi. Tu tens poder. Basta uma palavra tua para retirar a queixa ou pedir uma pena mais leve para que ela possa voltar e cuidar do filho. Eu bato com a cabeça no chão a teus pés. Ele disse isto, prestes a ajoelhar-se no asfalto. A fúria que eu vinha a reprimir explodiu. Abri a porta do carro, saí, agarrei-o pelo colarinho e levantei aquele homem cobarde no ar. Não uses a criança para me chantagear emocionalmente. Tu és o pai dele, tens braços e pernas. Por que não vais trabalhar nas obras ou carregar caixas para ganhar dinheiro para os medicamentos do teu filho? Porque estás aqui a chorar e a implorar-me para salvar um demônio que tentou matar o teu sobrinho? Dizes que amas o teu filho. Quando toleraste a tua mulher a jogar e a endividar-se, amavas o teu filho? Quando ela usava o meu dinheiro para o jogo em vez de cuidar da família, onde estavas tu? Só agora, que perdeste tudo, é que vens com essa peça de teatro de pai dedicado. Atirei-o com força para a berma da estrada. As despesas do hospital do Bi, eu paguei-as secretamente no hospital pediátrico ontem. Não vou deixar o meu sobrinho morrer por causa da estupidez dos pais. Mas quanto a Verônica, a lei vai fazê-la pagar. Não penses que podes usar a criança para mudar a sentença. Desaparece e nunca mais me apareças à frente. Dito isto, entrei no carro e bati a porta. Ele levantou-se com dificuldade, o rosto entre as mãos, a chorar como uma criança. Olhando pelo retrovisor, a imagem daquele homem fracassado e cobarde, caído na berma da estrada,
Não me deu prazer, apenas uma tristeza amarga pelo que chamam de laços de sangue. Eles próprios destruíram o seu prato de comida, traíram a confiança, pisaram a gratidão. Se escolheram ser demônios, não me podem culpar por eu ter de vestir a máscara da morte. Não há perdão para quem, sem coração, tenta tirar a vida de uma criança inocente. Acelerei. O carro disparou, deixando o passado sujo para trás. Amanhã seria o julgamento, o ponto final na farsa daqueles parasitas. 3 meses depois daquela noite de tempestade, cheia de químicos e sangue, o Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa abriu o julgamento em primeira instância do caso criminal que chocou a opinião pública, um caso que os jornais titularam O Paradoxo do Dinheiro e o Crime Familiar. Cunhada envenena cunhada grávida para roubar herança. O céu de Lisboa estava radiante nesse dia, a luz brilhante a entrar pelas altas janelas do tribunal, como se quisesse iluminar os cantos mais escuros da alma humana. Eu vestia um fato preto feito à medida, caminhando com passos firmes e frios para a sala de audiências. Atrás de mim, a minha equipa de advogados de topo, liderada por Xi e 6 seguranças à paisana. Não deixei a Lia vir. A minha mulher estava nos últimos meses de gravidez. A sua saúde estava estável, mas a sua mente precisava de paz absoluta. Limpar o lixo que eu próprio tinha trazido para casa era da responsabilidade de um homem como eu. A sala de audiências estava lotada de jornalistas, familiares e curiosos. Quando a sirene do carro celular soou lá fora, a atmosfera na sala ficou tensa. A porta abriu-se e a guarda prisional escoltou Verônica até ao banco dos réus. Se a encontrasse na rua agora, ninguém a reconheceria como a mulher arrogante que mandava na minha vivenda. Estava magra como um esqueleto, o cabelo cortado curto e irregular, a pele pálida e enrugada, com cicatrizes tênues das agressões dos agiotas e das outras reclusas. A camisa de riscas de prisioneira parecia pendurada no seu corpo frágil. Ao passar pela bancada da família da vítima, o seu olhar assustado baixou-se, as mãos algemadas a tremer e a agarrar a roupa. O julgamento começou. O procurador do Ministério Público leu a acusação com voz firme. Cada palavra ecoava, desmascarando todo o seu plano desprezível. Desde a compra secreta de um abortivo em alta dose no mercado negro, o ocultamento das dívidas de jogo, até ao ato de imobilizar e forçar a minha mulher a beber o veneno para tirar a vida ao feto e apoderar-se dos bens. Verônica tremia, agarrada ao púlpito. Sob a orientação do advogado de defesa que a sua família conseguiu contratar, ela repetiu a mesma lenga-lenga. Chorou. Disse que estava sob pressão das dívidas e que agiu em pânico, sem controlo. Insistiu que só queria assustar a Lia e que não sabia que a dose do medicamento podia ser fatal. Alegou falta de escolaridade e de conhecimento da lei para pedir que o tribunal alterasse a acusação de homicídio qualificado na forma tentada para ofensa à integridade física grave. Mas ela não sabia que a minha equipa de advogados tinha preparado um golpe fatal, uma carta na manga que destruiria qualquer esperança de ela escapar. O juiz-presidente pediu que a testemunha mais importante subisse ao púlpito. A sala agitou-se quando a porta se abriu e o Mário, o marido dela, o meu irmão, entrou. Verônica arregalou os olhos, um vislumbre de esperança a brilhar no seu olhar. Ela pensava que, afinal, ele era o seu marido, o pai do seu filho, e que testemunharia a seu favor, ou pelo menos pediria uma pena mais leve. Mas ela estava enganada. Esqueceu-se que ele era um cobarde, e que, encurralado, um cobarde é capaz de vender qualquer um para se salvar. Antes do julgamento, o advogado Tiago teve uma reunião privada com o Mário. Fez-lhe um acordo secreto, que era, na verdade, um ultimato meu. Se ele se atrevesse a mentir em tribunal para proteger Verônica, eu processá-lo-ia imediatamente como cúmplice por encobrimento e cortaria todo o apoio financeiro secreto que eu estava a enviar para o Gui através de uma instituição de caridade. Mas se ele contasse a verdade, expondo as intenções da sua mulher, eu garantiria que o Gui teria educação e comida até aos 18 anos, embora eu nunca mais quisesse vê-lo. Entre proteger uma mulher criminosa, prestes a apodrecer na prisão, e garantir o futuro do seu único filho, aquele homem cobarde fez a sua escolha. No banco das testemunhas,
O Mário manteve a cabeça baixa, sem se atrever a olhar para mim ou para a mulher. Quando o meu advogado perguntou, tinha conhecimento da dívida de 2 milhões de euros da arguida Verônica e do verdadeiro motivo para forçar a vítima a beber o abortivo, o Mário, tremendo, pegou no microfone e, para espanto de Verônica, confessou. Eu sabia. Ela era viciada no jogo, devia dinheiro a agiotas. Na noite antes do incidente, ela discutiu comigo. Disse que se a Lia tivesse um filho, a nossa família seria expulsa e, sem dinheiro para pagar aos agiotas, morreríamos todos. Ela disse que tinha de se livrar do feto para que o Gui fosse o único herdeiro e pudesse forçar o Duarte a dividir a fortuna. Eu tentei impedi-la, mas ela não me ouviu. Eu fui um cobarde. Tive medo de me envolver. Por isso fingi estar bêbado e dormi no andar de baixo. Ela estava completamente lúcida e tinha a intenção de matar. Assim que ele terminou, a sala explodiu em indignação. Verônica ficou louca. Atirou-se contra o banco dos réus, as mãos algemadas a bater na madeira, apontando para o marido que tremia. Seu desgraçado, cobarde, vendeste-me, aliaste-te ao Duarte para me mandares para a morte. Por quem achas que eu fiz isto? Por esta família, por ti, seu canalha. A guarda prisional interveio imediatamente, imobilizando-a. O testemunho do Mário foi a martelada final, que destruiu a sua fachada de pânico e ignorância. As provas eram claras: motivo desprezível, método cruel, natureza violenta, e ainda por cima contra uma mulher grávida. Todas as circunstâncias agravantes empurraram-na para o canto sem saída da lei. Na fase final das alegações, o juiz-presidente olhou para mim e perguntou com seriedade: como representante da parte lesada, o Sr. Duarte tem algum pedido ou parecer sobre a pena da arguida? Levantei-me. Ajeitei o fato. O silêncio era tal que se ouvia o ar-condicionado. Olhei diretamente nos olhos do juiz. Depois virei-me para Verônica, que soluçava de cabeça baixa. A minha voz, grave mas fria como gelo, ecoou pela sala. Meritíssimo juiz, senhores juízes, não tenho qualquer pedido de indemnização civil, porque o dinheiro sujo da arguida não pode comprar de volta a vida e a dor da minha mulher e do meu filho. A arguida não só teve a intenção de matar um ser inocente, como usou os laços de família, o nosso apoio, como ferramenta para satisfazer a sua ganância sem fundo. Estou aqui como marido e pai, e peço encarecidamente a este tribunal que aplique a pena mais alta, a pena máxima, à arguida Verônica. Não há clemência para quem tenta assassinar a sua própria família. Obrigado. As minhas palavras firmes terminaram com aplausos de aprovação do público. Verônica desabou no chão, desmaiada. Após deliberar, o juiz leu a sentença. Considerando que o comportamento da arguida é de especial perigosidade social, demonstra um total desprezo pela lei e pela vida humana, e foi motivado por razões torpes, o tribunal condena a arguida Verônica a 18 anos de prisão efetiva pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada. O som do martelo de madeira selou a sentença. Saí do tribunal, levantei o rosto para o sol quente de Lisboa. O pesadelo tinha realmente acabado. O tumor chamado Verônica fora isolado da sociedade pela lei. O preço da sua ganância e crueldade eram 18 anos a apodrecer atrás das grades. Entrei no carro, deixando todos os ressentimentos para trás. A missão do ceifador estava cumprida. Agora era hora de voltar a ser um pai, à espera do raio de luz mais brilhante da minha vida. O tempo passou num piscar de olhos, limpando os vestígios da tempestade. Todos os ressentimentos, o ódio, os cálculos sangrentos, tudo isso teve de parar à porta branca da maternidade do hospital privado. O relógio marcava 2 da manhã, a mesma hora, coincidentemente, mas não havia tempestade, nem gritos de demônios, nem taças de veneno. Naquela noite, Lisboa estava silenciosa, o céu estrelado. Eu vestia um fato esterilizado azul claro, andando de um lado para o outro no corredor em frente à sala de partos. As minhas mãos estavam entrelaçadas, as palmas suadas. Já tinham passado mais de 5 horas desde que a Lia foi para o bloco operatório. Devido às sequelas da tentativa de envenenamento e ao trauma psicológico, os médicos optaram por uma cesariana programada às 38 semanas, para garantir a segurança de mãe e filho.
Em frente à porta de vidro fosco, a memória daquela noite fatídica voltou. A imagem da Lia a contorcer-se no chão, a mancha de sangue no lençol branco. O meu peito apertou-se. Um homem que podia fazer chover e ventar no mundo dos negócios, que podia traçar os planos mais cruéis para destruir os seus inimigos, mas que diante da porta da sala de partos da sua mulher se tornava inútil, pequeno e a tremer de medo. Eu só conseguia rezar a todos os santos, pedindo que toda a dor caísse sobre mim, desde que a minha mulher e o meu filho ficassem bem. De repente, um som cortou os meus pensamentos. Ué, 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 o choro de um bebê, um choro alto, vigoroso e cheio de vida, que rasgou o silêncio do corredor. O meu coração parou por um segundo e depois começou a bater descontroladamente, como se fosse explodir. As minhas lágrimas correram. Era o choro do meu filho, o pequeno ser que enfrentara a morte aos 6 meses, que resistira bravamente ao veneno cruel, finalmente chorava ao nascer. Minutos depois, a porta abriu-se. Uma enfermeira saiu com um pequeno embrulho azul, o rosto radiante. Parabéns à família. É um menino, com 3 quilos. A mãe e o bebê estão ótimos. Ele é muito saudável e chora bem alto. Corri, as mãos trêmulas e desajeitadas a receber aquela pequena vida. O bebê, enrugado e vermelho, mantinha os olhos fechados, mas a sua pequena boca não parava de se mexer. Encostei o queixo à sua bochecha macia e quente, as lágrimas de um pai a cair na manta. O cheiro a leite, o cheiro à vida nova, fez com que todas as feridas, toda a crueldade que tive de suportar nos últimos meses, se dissolvessem no nada. Entrei na sala de recuperação, onde a Lia descansava. Estava pálida e cansada, mas os seus olhos brilhavam de felicidade. Levei o nosso filho até ela, inclinei-me e dei-lhe um beijo profundo na testa. Obrigado, meu amor. Obrigado por seres tão forte, por teres salvo o meu mundo, disse eu engasgado. A Lia tocou na bochecha do bebê, sorrindo fracamente, as lágrimas de felicidade a rolar. Ele é tão parecido contigo, Duarte. O pesadelo acabou, não acabou? Acabou, meu amor. A partir de agora, o céu da nossa família só terá sol. 1 mês depois do parto, mudamo-nos para uma nova vivenda numa zona central, com segurança tripla. A casa antiga, manchada pelo crime, foi por mim vendida. Quanto ao Mário, depois do julgamento, ele e o Gui mudaram-se. Ele foi trabalhar como operário num armazém. Através de uma fundação de caridade anônima, eu continuei a pagar todas as despesas escolares e de saúde do Bi, mas cortei todo o contacto, sem nunca deixar que ele soubesse de onde vinha o dinheiro. O maior castigo para um cobarde é deixá-lo viver o resto da vida com remorso e culpa. Quanto a Verônica, com 18 anos na prisão e as surras da lei interna, ela teria tempo suficiente para remoer o preço da sua ganância. Sentado no meu escritório inundado de sol, olhando para o jardim onde a Lia empurrava o pequeno berço, servi-me de uma chávena de chá quente e respirei fundo. A vida tem lições que só se aprendem com sangue e lágrimas. Eu acreditei que, se fosse tolerante e apoiasse a minha família, receberia em troca sinceridade. Mas enganei-me. A complacência com o mal, mesmo que esse mal use a máscara de família, é o maior dos crimes. Homens que estão a ouvir esta história, nunca pensem que trazer dinheiro para casa é o fim da vossa responsabilidade. A maior responsabilidade de um homem é ser um escudo sólido para proteger a mulher que, por ele, deu à luz os seus filhos. Não obriguem as vossas mulheres a suportar injustiças da vossa própria família em nome da harmonia. Uma harmonia construída sobre o sofrimento da vossa mulher é uma harmonia podre. Se houver um tumor, cortem-no vocês mesmos com uma faca, mesmo que sangre. Proteger a vossa pequena família, por vezes, exige que sejamos cruéis com o mundo lá fora. E às mulheres, peço que não se resignem à escuridão. O silêncio perante a violência não traz paz. Apenas alimenta a ganância e a crueldade. Tenham a coragem de falar. Protejam-se a si mesmas e ao vosso sangue. A história da minha família, um pesadelo chamado Laços de Família, chegou ao fim, dando lugar a um amanhecer radiante. Obrigado por terem ficado para ouvir e por me terem acompanhado nos dias mais sombrios, para hoje recebermos esta luz. Se esta história vos tocou, deixem um comentário,
Partilhem o vídeo para espalhar a mensagem de proteção da família. Não se esqueçam de subscrever o canal para nos encontrarmos noutras histórias profundas da vida. Desejo que vocês, que são maridos e pais, mantenham sempre a coragem para proteger o vosso lar. E desejo que as mulheres vivam sempre com respeito e em paz. Adeus e até a próxima.